eu sou Cláudia Oliveira e a minha missão aqui é guiar você para a tomada de consciência da coisa encalacradora na dinâmica familiar disfuncional. Te levar a entender como que você contribui para essa realidade acontecer. E que é possível desencalacrar o meio de campo. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Por que sinto culpa? Ou porque sinto que estou sendo egoísta quando tento fugir desse enredo? Se você não ajudar o adicto, se você não tentar salvá-lo mais uma vez, se diante dos apuros dele, você não se prontificar e largar tudo e sair correndo para socorrê-lo e ajudar com as coisas que estão saindo errado, que estão saindo do controle, então você vai se sentir culpada. Simplesmente porque nós estamos condicionadas a isso. É como sabemos viver. É como a gente foi aprendendo. Esse condicionamento de um comportamento aprendido de longa data, onde existem crenças enraizadas que vêm do nosso sistema familiar e que pesa sobre você tais sentimentos de culpa ou de abandono de incapaz. Então, a culpa é normal, mas ela pode se tornar doença quando isso se torna uma paranoia para a gente, quando interfere na nossa vida cotidiana. Exemplo disso que vemos muito acontecer é quando uma mãe, ou irmã, ou esposa, deixa de cuidar da sua vida para viver a vida do outro, né? Ou viver para o outro. Um significado de culpa, você ser responsável, né, por um mal, um desastre causado a outro. E, segundo, é falta, é delito, é crime. Então, culpa traz esses dois significados aí. E está relacionada ao remorso. A pessoa, ela acredita que ela comprometeu os seus próprios padrões de conduta. E ela tem responsabilidade significativa por essa violação. No caso, os padrões familiares. Quando que eu sinto culpa, então? Quando eu faço algo ou quando eu não faço algo. Sentimos culpa, porque estamos condicionados ao ato de codepender. Encontramos no controle da vida do dependente químico como se isso fosse possível, ou seja, como se fosse realmente nossa culpa as coisas dar certo ou não. Por isso, e apenas porque se condicionou a ter sob sua alçada a responsabilidade pelo outro, que agora se sente culpada. A solução está do outro lado, do lado oposto da coisa. É parando de querer salvar, soltando e entregando os resultados, saindo de cena, subindo no palco da sua própria vida, vivendo o melhor que sabe a sua vidinha, que você poderá ver o milagre. Ah, mas aí eu sinto que estou sendo egoísta? Sim. Claro que você vai sentir-se assim. Maria, me conta sobre sua infância. Nós, mulheres, saímos da escola cedo para cuidar da casa. Cozinhar e lavar para os homens sair e trabalhar. Lembro-me que por volta dos 12, 13 anos, se a comida não tivesse pronta às 11, levava bronca. E no outro dia, era mais cedo que a mãe chegava no quarto dando chibatadas para levantar e ir cuidar da Lida. Era assim que foi aprendendo a ser codependente. Vivia de acordo com o temperamento dos pais, que oscilavam de um extremo ao outro, principalmente a mãe, que sofria dos nervos. O pai era alcoólatra. O clima era instável, era inseguro viver ali, tenso, estressante. E a qualquer momento, as coisas desandavam. E a culpa podia ser sua.
por algum motivo que nem tinha noção. O ambiente familiar era formador de um codependente. Veja bem, você aprendeu desde pequena que o certo era abrir mão da sua vida para cuidar dos irmãozinhos. Era errado deixá-los machucar ou sozinhos. Se algo acontecesse com eles, você pagava o pato. Quando tentamos sair de cena, somos acometidas pela culpa e pelo estranho sentimento de egoísmo. É como abandono de incapaz. Em nosso sistema familiar, existem muitas lealdades, crenças que carregamos e que não sabemos sequer por quê permanecem atuais no contexto de nossas vidas. E é tão forte as crenças, os que vieram antes deixaram algumas diretrizes e inconscientemente adotamos como o certo a se fazer. Assim como a autora do livro Codependência Nunca Mais, eu também era viciada em drogas. E eu me libertei e entrei num processo de recuperação há anos atrás. E depois de muito tempo, eu me vi agindo e reagindo com os ditames da codependência. Eu que já havia me perdido em tantas relações codependentes e havia achado a minha zona de conforto, ajudando outros adictos a se recuperar por meio do programa, em centros de tratamento. De repente, eu estava como uma velha louca, repetindo os mesmos refrão de todo codependente com meu filho, tentando mudá-lo. Até que um momento de crise, eu vi ele tentar tirar a própria vida. E eu senti uma culpa enorme. E depois eu tomei uma decisão de abrir mão daquilo que não era meu, de deixá-lo viver a própria vida, de parar de falar, de querer corrigi-lo a todo momento. Eu parei de falar. Eu fiquei em silêncio vários dias, até que a minha ficha foi caindo. Eu fiquei em suspense. Eu parei e pensei, o que eu estava fazendo? O que estava acontecendo? Eu realmente estava, como a autora do livro Codependência, eu tinha me perdido dentro desse processo todo. Naquele momento, eu tomei a decisão de parar, de deixá-lo viver a própria vida, de não querer corrigi-lo, de nem esperar dele qualquer ação que fosse a minha vontade, não a dele, ou ter expectativas irreais. Eu busquei me afastar. E eu fiz aquele distanciamento emocional. Foi depois que parei de querer ficar ajudando com tudo e reconhecer verdadeiramente que eu não tinha controle sobre ele e que nem era eu que devia fazer a vida dele funcionar e que os erros dele faziam parte do processo de aprendizagem e os seus resultados seriam os resultados de suas ações e que eu pouco ou nada podia fazer a não ser aceitá-lo como ele era. Dentro de um curto período, eu percebi que isso estava funcionando muito bem. Eu também parei de me sentir ora vilão, ora vítima. Olha, ninguém nasce com culpas. Nós aprendemos a usá-la
E no contexto da codependência e da dependência química, muitas vezes a culpa é usada como manipulação. E a culpa se torna preocupante quando o adicto, seja por insegurança, medo de errar ou de sentir vulnerável, ou de desagradar e ser rejeitado, não consegue assumir a responsabilidade por seus atos e projeta a culpa nos outros ou na situação, encontrando assim as justificativas para continuar atuando do mesmo jeito, para continuar usando. Eles projetam nos outros, por exemplo, se ele chega atrasado para uma entrevista de emprego, a culpa é do trânsito, não porque ele não saiu mais cedo de casa. O codependente, da mesma forma, vai usar a culpa para tentar controlar e manipular o dependente químico, acreditando ele vai parar de usar por causa de alguma doença desenvolvida ao longo do seu flagelo aí, com o uso de droga do outro, né? Quase sempre se trata de pessoas projetivas, inseguras. Acorda a pessoa. Não se trata apenas de não sentir culpa, de ser egoísta ou não. E sim, você precisa ser egoísta para fazer o que precisa fazer. É exatamente como precisa se sentir. O egoísmo, a palavra egoísmo vem de ego. O seu ego está inflado, achando que você pode mais do que o outro, que você é maior, mais competente, que sabe mais das coisas, que só o seu jeito é o jeito certo, o outro é o errado. Achar que tem controle ou poder sobre a vida do outro. E nesse embrulho, você deixa de perceber seus próprios defeitos atuando. E esse ego? O que precisa é de uma boa dose de humildade. E abrir a mente. Esvaziar-se para conhecer o novo. Nascer de novo. O soltar é o maior poder que existe. Experimente. Se trata do que você precisa fazer para sair de cena, mudar o cenário, acordar, expandir a consciência e enxergar a sua realidade, não a ilusão e fantasia que teima ver. Enquanto o adicto está acabando com a vida dele nas drogas, o que você está fazendo com a sua? Se ele não sabe aproveitar a vida segundo os seus critérios, e ele está aproveitando a vida dele usando drogas, ele está porque eu sei disso. Como que você está aproveitando a sua vida? Ouça bem. Há situações que você tem vivido com o dependente químico, na ativa ou não está acontecendo contra você. Elas acontecem exatamente como tem que ser. É só um ciclo vicioso de padrões que se repetem e repetem. É como causa e efeito. Tudo que estamos vivendo dentro do nosso contexto familiar são emaranhamentos que precisamos viver e aprender com eles. São oportunidades para você crescer e evoluir. Tudo que está dado na sua realidade hoje está como tem que estar. Exatamente como tem que ser. No entanto, os conflitos gerados, conscientes ou inconscientes, quando não elaborados, vistos e trabalhados em uma geração, eles comparecem de forma mais intensa e disruptiva na geração seguinte. Ou seja, a coisa tende a piorar. A coisa tende a ficar pior, a ir cada vez mais para o brejo. Como não sentir culpas?
salvando a si mesma no processo. Como que você vai ajudar? Se tornando desnecessária. Criatura se tornando desnecessária. Sai de cena! Sai, isso não te pertence! Não tente ensinar coisa alguma. Não tente mudar o outro. O outro é quem precisa ser. Você é quem precisa ser. Aprenda a ir se tornando desnecessária e sair de cena. O outro é adulto, é capaz. As coisas vão se resolvendo, assumindo uma nova postura. Mudar pensamentos e comportamentos disfuncionais e transformar velhos hábitos. Identificar a culpa. Quais pensamentos surgem? Situações? Como que você reage a elas? Quais as consequências? Isso vai ativar e capacitar a pensar com lógica, conseguindo avaliar a situação e as probabilidades. Não transfira a culpa para os demais, assuma a responsabilidade e busque soluções. Permita-se sentir tristeza se cometeu um erro, mas evite o pessimismo se instalando. Desenvolva empatia para com o outro e para consigo mesma. Mantenha a autoconfiança e busque ser otimista, mas realista. Corte diálogos de autocrítica negativa, poupando o seu corpo de reagir com perda de energia. Aprenda a lidar com o erro como algo da condição humana, não com impaciência. Veja como uma oportunidade de crescer e de estar atento para evitar outros deslizes no futuro. Peça perdão ou desculpa com sinceridade e comprometa-se a mudar. Desenvolva ações para resolver o problema. Essa é a melhor parte que eu acho. Eu adoro resolver problema. Busque ajuda de um profissional especializado se achar necessário. Eu estou aqui à disposição. Você para de julgar, de culpar, de insultar, de depreciar, de criticar ou fazer comparações. Você para de rotular, tipo, é preguiçoso, é egoísta, é manipulador, é mentiroso. Para, não fala mais isso, nem pensa. Evite a violência passiva, que causa sofrimento emocional, tipo o deboche, o menosprezo, os sarcasmos e as ironias. Desenvolva uma escuta profunda, o respeito, a atenção, a empatia, o amor, essa conexão saudável com o outro, a gratidão e a compreensão. Eu trouxe os 4 componentes da comunicação não violenta que vão te ajudar no relacionamento com o adicto. É a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. São esses os 4 componentes. A observação é você observar a situação. Então, você, no lugar do julgamento, o que você faz é observação. O que o outro está fazendo ou está falando? Você observa e percebe qual sentimento afeta em você, positivo ou negativo. O que estou sentindo? E quando você perceber o seu sentimento, então você pensa qual necessidade que aparece, que surge, o que eu preciso. Quando você perceber o que você precisa, busque ter empatia, desenvolver a capacidade de compreender também a necessidade do outro. E você elabora esse pedido e faça aquilo, né, o pedido,
específico dentro daquilo que é a sua necessidade. As coisas não mudam, nós mudamos. Então, quando eu introjeto isso, eu começo a desenvolver uma capacidade de mudança, porque o que está ao meu redor não vai mudar se eu não mudar. O livro Codependência Nunca Mais, citado aqui, ele é sobre aprender a parar a dor e assumir o controle da sua vida. Melody Beeding. Ela cita que os codependentes, eles sentiam-se responsáveis por tantas coisas, porque as pessoas à sua volta eram responsáveis por muito poucas. Elas estavam, os codependentes, apenas assumindo a carga. O que acontece quando você, codependente, assume a carga do outro? O outro vai se tornando cada vez menos responsável pelo processo dele e você carregando uma carga cada vez maior aqui e vai ficando cada vez mais pesado.